Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Aqui é o Ninos e eu quero falar sobre um assunto bem legal hoje, cara. No momento que eu tô gravando esse episódio, a indústria de games, cara, ela tá no ponto mais baixo, assim, que eu posso imaginar, assim. Hoje, essa semana, saiu a notícia que a Microsoft, nos últimos 18 meses, aí, demitiu mais de 9 mil pessoas, né? E já está na sua quarta onda de demissões em massa. E ao mesmo tempo anunciaram que nunca estiveram tão lucrativos na história, né? Principalmente a divisão Xbox, com o Game Pass e tudo mais. Anunciaram que eles basicamente saíram do mercado de hardware já, né? Isso aí há algum tempo já. A Sony anunciando não só que os seus consoles, depois de 5 anos de idade, estão subindo de preço de novo, como as assinaturas também da PSN, né? Tá subindo de preço de novo, né? O Nintendo Switch 2 aí, um videogame sem jogos de peso, né? Tirando um jogo, que é o Mario Kart, que está caríssimo também. Um videogame caríssimo também. Sem jogos, sem nenhum atrativo de lançamento também. O videogame mais vendido da história. Então, eu não consigo mais entender a indústria, cara. Eu tenho dificuldade de acompanhar o que está acontecendo, sabe? Parece que quanto mais os gamers se ferram, mais eles dão dinheiro, assim. Eu não sei, eu realmente não sei o que está acontecendo. Mas, eu falei, pô, acho que eu vou gravar um episódio pra falar sobre isso, cara. Pra falar sobre o estado da indústria, né? Eu acho que a gente tá se encaminhando pra um novo crash e tudo. Mas como é que a gente tá se encaminhando pra um novo crash se ao mesmo tempo que tudo tá cada vez mais caro? Né? A Microsoft aí cancelando estúdios, fechando estúdios à torta e à direito. Acabaram de fechar o estúdio responsável pelo novo Perfect Dark, que é um jogo que eu tava aguardando há tanto tempo, né? Tanta gente aguardando há tanto tempo. Ubisoft indo pro saco, né? Tudo. O que tá acontecendo na indústria de games, cara? Daí eu pensei, poxa, eu vou ser mais um cara que vai falar sobre esse tópico que tantos outros podcasts já falam, né? Não, cara, eu quero focar em algo mais positivo nesse episódio, sabe? E às vezes quando as coisas estão muito ruins assim, nessa indústria que eu amo tanto, que eu não gosto desse termo indústria de videogames, né? Porque indústria pra mim é a indústria de sapato, mas tudo bem. Eu não quero falar sobre esse tópico hoje, cara. Então, quando eu vejo que as coisas estão se encaminhando para um lado muito ruim, muito negativo, eu tento ficar offline e eu tento voltar para uma época onde eu era mais feliz com os videogames, sabe, cara? Você pode chamar isso de escapismo se você quiser, ou omissão, ou como você preferir, mas poxa, eu acompanho a indústria de games todos os dias da minha vida, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu não me lembro da última boa notícia que eu recebi, que eu vi assim da indústria de videogames, sabe? Tudo sempre ruim, sempre negativo, então eu falei, quer saber, cara? Eu vou desconectar um pouco e eu vou voltar no tempo. Sim, porque eu tenho na minha casa, não sei se você sabia, mas eu vou contar pra você em primeira mão, eu tenho uma máquina do tempo aqui, cara, no meu quarto, é verdade. Uma cápsula do tempo. Se chama revistas de videogame, mano. Pois é, saudosas revistas de videogame, né? Pra você que não viveu nos anos 90 até o começo dos anos 2000 ali, cara, como eu vivi, né? Revistas é um conceito que já não faz muito sentido, né? Mas nessa época a internet ainda era algo que a gente tinha que fazer um esforço pra se conectar, né? Até meados de 2010, eu diria, cara, pelo menos na minha vida pessoal, assim, pra eu me conectar à internet era algo que eu fazia conscientemente. Eu saía do meu estado offline pra me conectar. Eu ia em alguma lan house, ou eu, sei lá, ia na casa de algum amigo, assim, eu não tinha internet disponível na minha casa, assim, até acho que 2008, vai. Então, era um esforço que eu tinha que fazer. Então, as informações que eu tinha de videogames vinham das revistas, cara. Então, né, de novo, pra você que não viveu essa época, o que eu fazia? No final de semana, uma vez por mês, eu andava até a banca próxima da minha casa. A banca aqui de jornais fica uns 10 minutos da minha casa. Eu andava até lá, caminhava, procurava a revista que eu estava procurando, já sabia o dia que ia chegar a revista na banca, né? Comprava a minha revista de videogames favorita e sentava na praça, que era ao lado
da banca, se tivesse um dia bom, um dia ensolarado, ou se tivesse um dia frio, meio chuvoso, eu voltava e lia a revista em casa. E era assim que eu me informava sobre os videogames, sobre o que estava acontecendo no mundo dos videogames, né? Então, cara, eu te convido hoje pra gente voltar no tempo, numa época em que as notícias eram mais, digamos, inocentes, cara. Que a gente não vivia essa mega corporação trilionária dos videogames, né, industriais, assim, em massa, né, onde os videogames ainda eram mais artesanais e a gente, cara, os gamers na época, era um pessoal mais de nicho, né, não tínhamos jogos nos celulares, né, nossas mães não jogavam, nossos vizinhos não jogavam, a gente era ainda chamado de nerd, né, essa época mais feliz aí da minha vida. Então, eu separei algumas revistas minhas aqui que eu tenho, cara, e eu vou ler alguns trechinhos, alguns artigos que eu quero compartilhar aqui com você, nada muito extenso, não vou ler a revista de fora a fora, mas tem alguns artigos que eu achei tão interessantes, cara, que vão te levar de volta no tempo com certeza. Então, vamos que vamos, cara, vamos começar, vamos dar algumas risadas aqui e talvez viver alguns momentos nostálgicos, tá? Então, a primeira revista que eu quero ler alguns trechinhos, eu separei alguns pedacinhos aqui pra você, é a EGM, número 57, cara, de outubro de 2006. Na capa dessa edição, cara, a matéria de capa é a chegada do Gears of War. Pois é, tá aqui ó, Gears of War, testamos em primeira mão o melhor jogo do Xbox 360, cara. Então lá de 2006, né? Mas antes da gente ir pra essa matéria do Gears, falar um pouquinho sobre ela, cara, eu quero ler umas coisinhas pra você que são legais, cara. Porque nessa época aqui, o Xbox 360 ele já tava com 1 ano de vida. Mas o PlayStation 3 e o Nintendo Wii ainda não tinham saído, cara. Então o Xbox 360 ele tava reinando, sabe? Reinando soberano. Foi a época do ápice do Xbox 360, né? E ele tava competindo com o GameCube e com o PlayStation 2 ainda, cara, acredita? Então, vem comigo que eu quero ler algumas coisinhas contigo. Já começa, né, a revista nessas épocas, cara, já começava com as cartinhas dos leitores, né? E eram umas cartas completamente sem noção. Nessa época, né, de transição ali da geração SD, né, para HD, a resolução HD, né, muitas cartas aqui pedindo mais informações sobre gráficos, né, até uma pessoa reclamando que eles não avaliavam gráficos na época, que a pessoa queria mais análise sobre gráficos, e aí o cara responde, o editor da revista responde: você deveria saber que bons gráficos apenas não fazem um grande jogo. Assim como você, todos gostamos de jogos bonitos, mas acreditamos que a jogabilidade e a diversão contém mais na hora da análise. Cara, que resposta imbecil, né? Então eram umas coisas muito sem sentido, assim, cara. O outro cara perguntando quais jogos suportam 720p no Xbox, né? E no GameCube tem suportes para 480p. Então o cara respondendo que sim, que tinha alguns jogos 480p e tal. Poucos jogos para Xbox suportam 720p, tipo Soul Calibur 2 e Enter the Matrix. O número não chega nem a 20, né? Então essa preocupação com o gráfico, mesmo antes da geração do 360 e do PS3, já era algo que a galera ficava fascinada, né, cara? Bom, aí temos aqui também, no meio da revista, entre uma página e outra, tinha propagandas de página cheia de lojas de games, cara, que nem existem mais. Tem aqui uma propaganda, o cara falando: atenção colecionador, só aqui você encontra todos os jogos da série Resident Evil, venha conferir, né? E naquela época tinha só até o Resident Evil 4, né? Era o último que tinha sido lançado ali. Então muitas curiosidades assim, cara, que te levam de volta no tempo, sabe? Como uma tela de LCD para PlayStation 2, coisas assim, sabe? Tem uma parte aqui da propaganda que eles chamam os jogadores para irem jogar na loja porque lá tem um hotspot gratuito onde você pode conectar o teu DS e jogar com a galera online, né? Que doideira, cara. Porque não era só os gráficos HD que estavam começando a se popularizar, né, cara? A internet também. Então eles têm aqui um conector Wi-Fi para o Nintendo Wii, que era tipo um pendrive que você podia conectar no teu Wii para poder jogar online. Muitos jogos de DS na imagem também. Temos todos os jogos compatíveis com Wi-Fi. Uau! Vendendo também um monitor para GameCube, um monitorzinho LCD, né? Que doideira. Aí tinha a parte aqui na revista também que era só de notícias do Japão. Então eles estavam falando que o Correio do Japão estava comemorando os 10 anos de Resident Evil, lançando selos especiais da série, que eram 10 selos com modelos de Jill, Chris, Rebecca, Leon, Ada, etc, etc. Tinha ainda propaganda de fliperama aqui, um arcade que teoricamente eles estavam desenvolvendo, que teria uma tela aí com visão de 180 graus, como se fosse uma bolha, né? Que envolve o jogador, coisas que nem sequer foram lançadas, né?
Alguns jogos aqui de DS ainda, cara, como jogo de ritmo para Game Boy Advance, uau, cara. E o mais legal dessa edição aqui é que nessa época, né, 2006, estavam começando a se popularizar os celulares que tinham telinha de LCD com imagens já, né? Ainda não eram smartphones, né? Mas alguns celulares já permitiam você jogar alguns jogos bem simples ali, né? Estilinho de Game Boy e tal. E aqui ele está anunciando, né? Tem 2 páginas da Oi Jogos, cara. A Oi, que nem existe mais. Ele está falando os jogos mais baixados da Oi para você. E aí tem um jogo da Lara Croft, Tomb Raider Elixir of Life para celular. Nossa, parece um joguinho de Game Boy Color bem básico mesmo, né? Distribuído por Sambatec, cara. Meu Deus. E um jogo do Garfield, também com visão isométrica tipo Zelda. E cara, pasme, tem um jogo de celular aqui do Crazy Frog, velho. Se você não viveu essa época do Crazy Frog, meu amigo, Crazy Frog estava em todos os lugares, cara. E aí olha que louco, cara, olha a descrição do jogo. Crazy Frog, tão louco que até voa. Crazy Frog é o sapo mais engraçado de todos os tempos e um grande sucesso. Com gráficos inovadores, atraentes e divertidos, esse jogo promete muita animação. A música é baseada na trilha sonora original do simpático sapo e tão empolgante que você não vai conseguir parar de jogar. E aí ele vai explicando um pouco mais sobre o jogo, mas assim, só tem uma pequena imagem do jogo em ação e é um gráfico horrível do sapo meio que pré-renderizado de lado assim, voando no ar com aquela motinha que ele voava. E a música deve ser aquela música insuportável que ficava repetindo, né, nos videoclipes do Crazy Frog, cara. Mano, Crazy Frog era um... sei lá o que era o Crazy Frog, se era um DJ. Eu sei que tinha a música do Crazy Frog, que era a música do Um Tira na Pesada remixada e ficava um sapo irritante cantando rim, din, 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 din. Cara, era insuportável. 2006, mano. E aí ele ensina você a baixar os jogos para o seu Oi. Entre no portal Oi e acesse jogos. Acesse download e pronto. É só escolher o jogo nas diferentes categorias. Muito legal, cara. Uma volta no tempo mesmo, né, cara? Que mais? Aí tem a rádio também da Oi, Oi FM, enfim. Uma época em que os celulares estavam começando a competir, né? Com os portáteis ali, uma época interessante, cara. Bom, e aí a revista vai seguindo, tem uma matéria aqui legal sobre os 10 anos de Tomb Raider também, uma década ao lado da musa dos games, né? E aí fala sobre os filmes, fala sobre documentários, livros, quadrinhos, brinquedos, né? Influências como Prince of Persia, Indiana Jones. E aí mostra aqui os jogos já lançados até aquele momento, né, cara? Enfim, bem interessante também. E aí temos uma outra propaganda, e essa propaganda de uma loja de games, ela é interessante, cara, porque ela tem os preços dos consoles, cara. Então, por exemplo, ele fala, né, ó, compra, venda, troca e financia. Financiar um videogame, meu amigo. Aceitamos todos os cartões de crédito, pagamentos em cheque, em até 13 vezes, pois é. E aí ele fala aqui, ó, o Nintendo 64 mais um controle, lá em 2006, chuta aí, quanto é que custava? Sem jogo. Bom, se você falou R$ 99,00, você acertou, cara. Pois é, um console de 10 anos de vida ali, custava R$ 99,00. Um Game Boy Advance SP custava R$ 299,00. Um controle de Play 2 original, R$ 65,00. Já o PlayStation 2 Slim, R$ 599,00. E o GameCube, R$ 499,00. E o PSP e o DS? Aí era novidade, né? O PSP e o DS era novidade, então o preço aqui está consulte. Tinha que consultar o preço. Meu amigo, já pensou pagar R$ 65,00 num controle pro seu PlayStation 5 hoje em dia? Surreal, né, cara? Que doideira. Aí tem uma matéria aqui sobre o Dead Rising, né, um jogo de lançamento para o Xbox 360 que deu origem aí para uma franquia da Capcom de zumbi também. Eles entrevistando o Yutaka Haruki, né, que foi um dos designers do jogo aí. E, enfim, cara, nada demais, uma matéria bem curtinha, né? E eles também analisam Okami, cara. Pois é, eles entrevistam a galera que fez o Okami, né, o jogo Okami, um jogo interessantíssimo também. E aí tem uma parte bem legal, cara, que eram os jogos que seriam lançados em breve, cara. E aí tá aqui, ó, outubro de 2006. O que ia sair em outubro de 2006, cara? Tony Hawk's Project 8. Eu nem sei se esse jogo foi lançado. Castlevania Portrait of Ruin para DS.
NFL Street 3, não faço ideia se isso saiu. Jogo de luta livre. Jogo do Socom, lembra quando o Socom era um dos pioneiros aí da jogatina online do PlayStation? Pois é, cara. Eles estão falando aqui do Socom, né? Com modo cooperativo online e tal. Também estão falando sobre o jogo Fear, que já tinha acho que saído para computador e ia sair para 360 e PS3. Aí ele fala: não fique com medo, pois Fear está chegando aos consoles de nova geração. A conversão trará novos estágios e missões no modo single player e será possível também segurar duas armas idênticas simultaneamente. Uau! Isso que é inovação, né, cara? E aí tem uma imagem aqui do jogo, né? O cara jogando o jogo. E meu amigo, se você adivinhar o jogo que vai ser lançado em outubro de 2006, Sonic the Hedgehog, cara. Pois é. E aí ele já fala: Sonic parece ameaçador, mas desapontou os fãs na X06, que era um evento de videogame que tinha na época, né? E ele fala, ó, a estreia do Porco-Espinho na nova geração divide o palco com outros dois personagens. Shadow, seu arqui-inimigo. É o Shadow, cara, é o Shadow. E Silver, um novato na história. Quando o trio não estiver correndo por aí, eles estarão em cenários como os de Sonic Adventure de Dreamcast. Mano, jogo lendário, né? Até hoje é meme, conhecido como ser o pior jogo de Sonic de todos os tempos, né, cara? Ah, que legal, cara. Como é bom voltar no tempo, né? E aí a revista vai seguindo, né, com mais propagandas, como o Videogames Live de 2006, pela primeira vez no Brasil, um mega espetáculo de som e imagem, né? Então, pra quem não sabe, o Videogames Live era aquela orquestra que tocava músicas de jogos, né? Então, uma orquestra sinfônica e um coral executam temas de games históricos acompanhados por um show de imagens no telão. Ouça as músicas de Castlevania, Final Fantasy, God of War, Halo, Kingdom Hearts, Mario, Medal of Honor, Metal Gear Solid, Sonic, Warcraft e Zelda. E ainda, um medley com clássicos dos arcades de Pong a Donkey Kong. E muito, muito mais. Então você consegue ver quais eram os jogos que estavam ali em alta naquela época, né, cara? Já pensou? Warcraft, Medal of Honor, Kingdom Hearts, Halo. Caraca, que época, velho. Bom, aí seguindo aqui, folheando a revista, cara, eu cheguei numa parte que é uma das minhas partes preferidas, cara. Que eram as partes dos rumores, meu amigo. Sim, muitos rumores, muitas fake news aqui, muitas coisas que nunca se concretizaram, né? E aí, eu quero ler pra vocês aqui uns trechinhos aqui dos rumores da época que eram muito interessantes. Ó, cara, isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é ouro, cara. Ele fala, acertando na mosca, né? Além da vaca leiteira chamada Sonic, a SEGA já foi conhecida por lançar os mais criativos títulos para arcade, como Virtua Cop e Virtua Fighter. Apesar da falta de originalidade nos nomes, convenhamos, não havia competição para esses espetaculares títulos que dominaram a cena em seu lançamento. Com o quinto jogo da série Virtua Fighter no forno, os fãs da franquia de tiro já podem abrir o champanhe. Virtua Cop será revivido no PlayStation 3 na forma de um game de ação em terceira pessoa. Ainda bem, pois eu não gostaria de comprar uma Virtua Gun para jogar o título. Cara, até onde eu sei, um Virtua Cop para o PlayStation 3, ainda mais em terceira pessoa, jamais foi lançado. Posso estar errado, mas eu acredito que esse jogo não existe, cara. Nunca existiu, né? Que mais, cara? Aí, mais boatos que, né, nunca se concretizaram, ó. Muitos reclamam da mania de reciclagem da Electronic Arts, mas os chorões também esqueceram que a empresa lançou diversas séries novas no mercado, muito antes dos Hobbits e Super Espiões chegarem aos consoles. Acho que ele estava se referindo aqui aos jogos do Senhor dos Anéis, né? O Beat'em Up lá que saiu para PlayStation 2 e tal, algum jogo do 007 também, né? E aí, cara, olha isso aqui, cara. Isso aqui, cara, é o puro suco do chorume, velho. Aproveitando este novo foco nas franquias da casa, fontes confiáveis afirmam que Road Rash e Desert Strike chegarão aos novos consoles com roupagem nova antes do que você imagina. Pois é, famosíssimo Road Rash de PlayStation 3 e Desert Strike de Xbox 360, não é verdade? Jogos que nunca existiram, cara. E até hoje, nunca mais a gente teve um jogo da série Strike, né? Pra quem não jogou, era um jogo de helicóptero com visão isométrica, né? Um jogo bem legal, inclusive. Eu tive pro Super Nintendo, um joguinho legal. E o Road Rash, então, nem se fale, né? Tá mais esquecido do que refrigerante em festa de cachaceiro, cara. Bom, que mais que ele fala, cara? Vamos ver mais alguns rumores aqui, cara. Os mais astutos leitores de rumores devem se lembrar de quando afirmei que World of Warcraft seria lançado para os consoles de nova geração. Bem,
acabei de descobrir uma novidade que reafirma a antiga notícia. Ao que tudo indica, a Microsoft está trabalhando em um teclado para o Xbox 360 para fazer de World of Warcraft uma exclusividade junto à Blizzard Entertainment. E tem mais! Se isso der certo, eles também lançarão uma máquina do tempo para que todos recuperem seus empregos perdidos, namoradas esquecidas e, é claro, a vida social. Cara, você já pensou? Imagina por um segundo se esse rumor aqui tivesse se concretizado. Imagina se a Microsoft e a Blizzard já tivessem fechado o contrato naquela época, né, décadas antes, né? E o World of Warcraft fosse um exclusivo de 360, com teclado, com mouse, né, para o console. Cara, que impacto será que isso teria tido, né? Será que a Blizzard ainda seria a Blizzard que a gente conhece hoje em dia, né? E isso faz a gente pensar um pouco, né, cara? Como as coisas teriam acontecido. Mas enfim, cara, matérias do Eric Araki, né? Então, realmente, acho que tem outras matérias aqui que se concretizaram, mas é interessante ver como a maioria desses rumores jamais se tornou realidade, né? E ele comenta aqui numa matéria num cantinho também, cara, que todos os dias ele jogava 6 horas de World of Warcraft. Quando digo isso às pessoas em geral, é fácil encontrar quem comece a me olhar torto. Nada mais preconceituoso. Afinal, estudos comprovam que a maioria da população passa um tempo ainda maior diante da TV e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Na TV você não age, não pensa, só assiste. Já no videogame, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então assim, os videogames até pouco tempo, cara, se você voltar, né, parar pra pensar, os videogames até bem recentemente ainda eram tratados aí como coisa de nerdão, coisa de virgão, coisa de criança, né? Foi, acho que, mais na geração Play 4 mesmo, cara, que foi bem recente aí que os videogames realmente explodiram. O Switch, né? O Switch foi muito influente nisso também. Hoje, cara, todo mundo tem um Switch, né, cara? Pessoas que nunca jamais considerariam jogar um videogame de novo, né? Então é engraçado nessa época que ele falando ali. Eu ainda acho que jogar 6 horas por dia de qualquer jogo que seja é excessivo, cara. Eu ainda acho isso, mas enfim, né? Ninguém vai ligar muito mais hoje em dia se você fala que você joga videogame, né? Então, de novo, uma cápsula no tempo, aí uma volta no tempo, né, cara? Esse tipo de mensagens que eles colocavam aqui, né? Nessa época também era legal ver como os celulares eles estavam começando a querer substituir os portáteis, né? As pessoas estavam começando a olhar para os celulares como algo mais do que só um celular, né? Um lugar onde você poderia mandar e receber até mesmo e-mails. Uau! Então, eles estavam tentando um pouco antes do tempo, né? Um pouco antes ali dos smartphones, um pouco antes do primeiro iPad, né? Desculpa, do primeiro iPhone. As pessoas já estavam tentando falar que os celulares já eram smart, né? Só que não era ainda. E aí tem uma propaganda aqui que é legal, que é sobre o iPod, cara, né? E aí ele fala assim, tem gente nova na briga, enquanto não faltam especulações sobre a unificação de telefones celulares, MP3 players e videogames portáteis, a Apple entra no ramo dos games. Então ele está falando que os usuários de iPod ali já poderiam, a partir da 4ª geração, né, buscar alguns pequenos jogos como Pac-Man e Zuma, né? E ele ainda fala que além de competir diretamente com o Zune, né, que era o portátil MP3 da Microsoft, nossa senhora, a empresa de Steve Jobs pretende tirar uma lasca dos portáteis Nintendo. Então assim, né, achavam que naquela época tava esse momento mesmo de transição, né? Será que vai morrer os portáteis vão morrer para os celulares, né? E todo mundo queria ter um celular, né, cara? Naquela época ele começou a coisa de, pô, eu quero ter um celular para eu poder ouvir MP3, para poder tirar foto, aquelas primeiras fotos, né? Celulares flip ainda na época. Lembra quando eles vendiam celulares e aí vinha assim, esse celular tem uma câmera de 1 megapixel. Uau, 1 megapixel, cara. E você pode conectar o teu celular no computador e mandar a imagem, postar a imagem no teu Orkut, né? Então, gostoso demais voltar no tempo assim e ver essas tecnologias que a gente sabia que só ia engatar ali depois do iPhone mesmo, né? Então eles já tentavam nessa época predizer o que viria a acontecer, né? Videogames com MP3 players, com celulares. Quem vai ser o primeiro que vai conseguir juntar tudo isso, né? Num gadget ali de sucesso. Nessa época aqui, cara, também o Guitar Hero tava em alta, cara. Guitar Hero tava em altíssima, né? E aí tava falando que a Activision tava tentando processar algumas fabricantes de guitarras paralelas ali por quebra de contrato e tal. Meu Deus, cara. Lembra do Guitar Hero? Que doideira. Bons tempos, né? Tem também um trechinho aqui de uma frase do Satoru Iwata, cara. Saudoso Satoru Iwata, né? Na minha opinião aí o último grande CEO da Nintendo aí.
na época do Wii, e ele fala, né, sobre o Wii ainda. Queremos conquistar as mães que não gostam da ideia de ter um videogame na sala de casa, conquistar os mais velhos e as mulheres jovens. É um desafio como tentar vender produtos de beleza para homens. Daí tá aqui, né, Satoru Iwata, presidente da Nintendo, buscando comparações para ilustrar os desafios que aguardam o Wii. Né? Mal sabia que o Wii ia vender mais do que o PlayStation 3, mais do que o 360, né, cara? E realmente, como eu disse, cara, eu acho que o Wii, o Switch, né, também principalmente, foram responsáveis por tirar esse estigma de que videogame era pra nerd, né, cara? Que videogame poderia ser pra todo mundo, pra família, pra vovó, pro vovô, né? Até a minha mãe jogou o meu Wii, cara, né? Incrível que pareça. Então, muito legal ver que eles já tinham essa mentalidade. O Wii já nasceu, né, como essa coisa mais casual, assim, e tal. Interessante. E aí a matéria principal da revista, né, é uma matéria que compara o Xbox 360, né, algumas especulações, o Wii também, né, o que eles já sabiam sobre o Nintendo Wii, né, e alguns jogos também que iam ser lançados, como Twilight Princess, tem Red Steel, tem Wing Island, que eu acho que virou Pilot Wings depois, não sei. Tem alguns joguinhos, já mostrava aqui que os joguinhos de Wii iam ser joguinhos bem casuais mesmo, tá anunciando um jogo de golfe, um joguinho de Trauma Center, que é o jogo de remake para DS, né, cara? Que mais? Um jogo chamado Heroes, um jogo do Suda 51. Eu nem sei se esse jogo chegou a lançar. Ele fala sobre o Metroid Prime 3, uma matéria pequenininha sobre Metroid Prime 3, Sonic and the Secret Rings. E aí ele foca de novo em alguns joguinhos mais casuais do Wii, como o Wii Bowling, né, joguinho de boliche e tal. Então fala sobre o Wii no Brasil também. Interessante que eles já se preocupavam, né, em saber se o Wii seria vendido oficialmente no Brasil. E eles foram entrevistar o Steve Singer, né, que era o vice-presidente e gerente geral de operações da Nintendo na América Latina, né. E aí eles falam que os fãs da Nintendo não precisavam se preocupar, porque o Wii seria vendido em algumas lojas-chave no Brasil, né, no mesmo dia do lançamento nos Estados Unidos, ou seja, no dia 19 de setembro de 2006, né. E ele fala também, né, que para as pessoas não se preocuparem, porque você já poderia conectar o teu console online normalmente e usufruir dos vários canais que a Nintendo proporcionava, né, e tudo isso de graça, como era no próprio DS também. Então essa aí foi a última geração em que a gente pôde jogar online nos consoles de graça, né, tirando o Xbox 360, né. O Play 3 e o Wii, eles seriam consoles que teriam jogatina online gratuita, como o DS também, né. Que mais? Ele fala que as pessoas, para poder comprar os Wii Points, que nessa época, para você comprar as coisas online no Wii, você tinha que comprar Wii Points, né? Teria que ter um cartão de crédito internacional. Ele fala, ó, qual vai ser o preço do Wii, né? A gente ainda não sabe. Mas tomando em base o DS, o modelo Lite é encontrado atualmente a um preço médio de R$650. Então, um DS Lite lá em 2016, cara, R$650. Eu acho que o salário, sei lá quanto era o salário em 2006, deixa eu ver aqui. Cara, dei uma olhada aqui, o salário era R$350 nessa época, né? Então o console custava 650 e ele fala 130% a mais que o preço original de $130 nos Estados Unidos. Puta que pariu, o videogame sempre foi extremamente caro no Brasil, né? Então ele fala, pega o Wii e coloca 130% em cima e você vai ter uma ideia do valor, né, cara? É mais ou menos isso até hoje, né? Conforme o tempo vai passando, a gente também vai perdendo um pouco da noção, vai esquecendo como as coisas eram recebidas na época. Por exemplo, eles estavam falando aí do PlayStation 3, né, cara? Então, quando a gente pensa em PlayStation, a gente pensa naquele sucesso enorme, né, velho? E ele já fala aqui, cara, que a Sony estava experimentando várias derrotas com o PlayStation 3, que a credibilidade estava baixa pra caramba, que tudo era culpa do Blu-ray, essa nova tecnologia de armazenamento aí que ia substituir ou lutar com o DVD, né? Que o videogame, por causa desse, ele fala aqui, por causa desse maldito raio azul, ele vai vir super caro, né? É muito mais caro do que os concorrentes e tal, né? E que por causa disso, como era uma tecnologia muito nova, eles não iam conseguir produzir as 2 milhões de unidades esperadas, então ele foi adiado no mundo todo com apenas 400 mil unidades disponíveis nos Estados Unidos no lançamento, e os japoneses com apenas 100 mil consoles à venda, tudo por causa do diodo do drive de Blu-ray. Então, assim, eles já estavam meio... O PlayStation 3 já tava com uma vibe ali que não estava sendo muito bem recebida, né? Ele menciona aqui, né, como se diz, a arrogância da Sony, né, cara? Que tinha anunciado na E3 de 2005, ali um ano antes, o PlayStation 3 a preços exorbitantes, os jogos eram sem graça, ninguém tava falando do PlayStation 3, né, cara? E aí ele fala que eles voltaram atrás,
que eles reduziram um pouco o preço, pelo menos no Japão, e que agora o PlayStation 3 já ia vir todos os modelos de fábrica com HDMI, que era uma coisa que ainda não era padrão, né, HDMI naquela época. O Wii mesmo não tinha HDMI, nunca teve, e o Xbox, os primeiros modelos dele também não tinham o 360. Foi ter nos modelos mais pra frente, né? Então, eles estão falando aqui que como haverá apenas 100 mil unidades na estreia no Japão, né? Imagina quanto que eles não iam vender o modelo, né? Então tava todo mundo muito com o pé atrás no PlayStation, né? Eles anunciam alguns joguinhos aqui, Gran Turismo, África, Virtua Fighter, Resistance, Metal Gear 4 e tal. E assim vai seguindo a revista, cara, né? Fala um pouco também sobre alguns jogos que estavam para sair ali para Xbox 360, sobre o Xbox Live Arcade. Mas se eu focar aqui, cara, a gente vai ficar mais 1 hora falando sobre a revista, né? Então, para terminar esse episódio, cara, tem algumas análises no final da revista também sobre jogos. O grande destaque aqui era o Final Fantasy XII. Ele fala: 12ª maravilha do mundo, jogo do mês, selo ouro. Recebeu 10, depois 9,5 e 10 de novo, porque nessa época eram 3 avaliadores que avaliavam cada jogo. E ele fala: o melhor, centenas de horas e muitas coisas divertidas a fazer. O pior, o enredo fica meio sem sentido próximo ao final e tem os loadings também. Enfim, né? Avalia vários jogos, aqui fala bastante sobre Final Fantasy XII, Valkyrie Profile 2, que era o jogo prata, Xenosaga Episódio 3, God Hand, Metal Slug 6, cara, pra PlayStation 2, né? Ainda saíam jogos pra PlayStation 2 nessa época, né, cara? O melhor do Metal Slug, o bom e velho, o pior ainda é pouco. Então, engraçado ver essas análises, né? E como não podia faltar também, cara, jogos pra celular. Sim, nessa época começaram a se popularizar os jogos pra celular, né, cara? E aí alguns jogos como Super Monkey Ball, Boliche do Monkey Ball também, Ai-Ai's Fun House, Puyo Puyo, bastante jogo da Sega, né? Todos com notas bem medianas aqui na revista. E bem no finalzinho, ele tem um hardware aqui, uma análise de hardware, elogiando a nova placa GPU aí, Radeon X 1900 GT. E aí ele fala: o melhor, veloz e silenciosa. O pior, requer um PC forte para mostrar o máximo, né? Então ele fala aqui a ficha técnica de uma GPU de 2006, uma GPU Pro mesmo ali, acho que é top de linha, né? Processador ATI R580 de 575 MHz, memória de 256 MB GDDR3 de 1200 MHz, barramento de 256 bits, DirectX 9, OpenGL 2. Então, caraca, como evoluiu, né? E o preço dessa GPU na época era R$1.190. Poxa, cara, então assim, muitos reviews, tem muitos reviews aqui mesmo, muitos jogos, mas se eu ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã, né, cara? Então, infelizmente, eu queria ter mais tempo pra gente poder passear um pouco mais nas páginas da revista, né? E no finalzinho aqui, cara, ele comenta também sobre mulheres no mundo dos games e tal, né? E aquela coisa da época mesmo. Então, assim, espero que você tenha pelo menos se distraído um pouquinho, cara, porque não tá fácil, né? Notícias de games hoje em dia não tá fácil. E é isso, cara. Foi divertido voltar um pouquinho no tempo com você. Logo a gente faz mais algum episódio, pega alguma revista mais velha aí e dá umas risadas, cara. Bom, me comenta aí, cara. Você comprava revistas na época? Você ainda tem algumas revistas guardadas? Qual era a tua revista favorita, cara? Na época eu comprava muito a Gamers. Quando eu era moleque eu comprava muito a Gamers. E depois eu comprava muito a EGM, cara. A EGM foi minha revista favorita por um bom tempo, assim. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de voltar no tempo comigo hoje. Vejo vocês na banca mais próxima. Fui!